Bom, enquanto, vamos aproveitar um pouquinho mais esse espaço aqui. O Júlio, que é o nosso homenageado, vou pedir o Júlio Emílio para dar uma alô, falar uma fala para o nosso escritor. Você sabe que eu minto, né? E todo mundo que eu cheguei aqui, desde que eu cheguei, tá falando assim, eu vou falar só 5 minutos. Só que eu não trouxe relógio. Bom, vamos. Assim, escritor é para todas as ocasiões. Então, assim, o mais interessante desse trabalho e outros autores aqui é essa questão do registro de memória. Eu acho que, por exemplo, eu cheguei aqui e fui conhecer um amigo Nestor ali. E se você quer saber todas as historinhas interessantes de Madalena, é só encostar com ele. E com esse aqui ainda tem um agravante muito interessante, porque você sabe que gordo não pode entrar no restaurante, todo mundo fica olhando para ele, esperando, na expectativa que vai comer muito. Aí você fica sem graça quando vai com um cara que não come. E ele é o perfeito companheiro, porque ele engana as pessoas. Esse corpinho de selfie dele aí, né, esse bicho come pra caramba. Né? E aí eu me sinto em casa, que tem alguém que come como eu, né? Todo mundo continua olhando para mim, né? Esse gordo vai acabar com o meu restaurante. E é ele que acaba com o restaurante. Então, assim, essa coisa da memória é muito interessante, porque em última, o brasileiro ainda é um povo amnésico. Né? Recentemente eu fiz um livro, a história se passa em 1920 no Rio de Janeiro, e eu descobri que pouca coisa sobreviveu de 1920 no Rio de Janeiro, ou quase nada. Porque a gente não tem preocupação. Né? Por exemplo, ele se confessou um vascaíno, eu já hipotequei solidariedade automática, né? Eu sou botafoguense, a gente sabe que é isso. Né? Esse elevador agora parou de subir e descer pra gente, mas estamos lá, estamos até correndo um sério risco de ser campeões. Não, está na época, que a última foi em 95, está na hora, né? De 30 em 30 anos, né? Aí vai chegar uns 2 anos antes. Então, assim, foi difícil fazer o livro, porque não tem nada. Né? Por exemplo, por que Botafogo? Porque a sede do Botafogo ficou conhecida como Mourisco. E eu sempre fui um cara curioso, eu queria saber por que aquele prédio que não tinha nada a ver com Mourisco, não foi nenhum árabe que construiu aquilo, tinha o nome de Mourisco. Aí, um dia, na revista Geográfica Universal da Biblioteca Nacional, veio uma matéria explicando finalmente o que chama Mourisco. Que em 1922 se comemorou os 100 anos da independência do Brasil, fizeram a Feira Mundial e construíram um prédio horripilante naquele lugar que a ideia era parecer um prédio mourisco, mas era só feio. E como ninguém nunca tinha, a maioria das pessoas do Rio de Janeiro não tinha estado em um lugar onde havia a cultura moura, então todo mundo achou que era mourisco e começou a chamar o prédio de mourisco. Assim que acabou a exposição, derrubaram a porcaria do prédio e construíram outro mais elegante que ganhou o nome dele, virou Mourisco. Né? Essa coisa da memória é muito importante. O povo sem memória é um povo sem história. Né? E sem orgulho, pertencimento, porque o pertencimento tem a ver com a memória. Se você não lembra das figuras pitorescas de Madalena, dos prefeitos, do fundador, a primeira vez do ano passado foi a primeira vez que eu vim em Madalena. Eu fiquei impressionado com aquela igreja. Assim que o Uber entrou aqui, eu olhei porque é uma igreja pouco assim, daquelas que a gente conhece em cidades. Não parece com as igrejas que você vai em Minas, por exemplo, de onde eu nasci, não tem nada a ver com ela. Né? Aí ontem, na sexta-feira, meu amigo citou que é gótico francês. E que, obviamente, não foi construído por um francês, que não teria graça. Foi com um engenheiro inglês que, por sinal, não ficou aqui. Né? Essas coisas são importantes para a nossa história. Você cria raízes quando você bota no papel essas histórias. Todo mundo deveria fazer isso, mas a gente tem um desapreço pela memória fantástico. Eu, pessoalmente, como eu sou mineiro, sou desconfiado pra caramba. Todo dia, quando eu acordo, olho para ver se a sombra que está ali é a mesma com quem eu dormi. Né? A sombra do desconfiança do mineiro é essa, desconfiança é sombra mesmo. Eu acho que isso aí, até certo ponto, se não é proposital, é inconsciente. Né? Porque se você não lembra, você não tem responsabilidade nenhuma. É igual o alcoólatra que bebe muito, né? Eu não lembro de nada que eu fiz. Né? Então, isso deve ser alguma coisa que o Brasil inventou. Então, a memória tem que ser celebrada. É um trabalho que ele fez, né? E o trabalho que o meu amigo aqui, o Marcelo, também tem. Olha, eu vi boas histórias. Aliás, a coisa que dá mais. Como você é escritor, você sabe que o escritor, no fundo, é um ladrão de histórias, né? Aí eu estou aqui tentando elaborar o que eu vou fazer com as histórias, tanto que os dois contaram para mim. Né? Eu só espero que eles não cobrem royalties. Não. Vai acabar enfraquecendo nossa relação, né? Poxa, dinheiro não deve dividir a gente, né? Mas deve fortalecer a minha conta. Né? Então, assim, gente, olha, sempre é interessante celebrar o simples ato de contar e de escrever. É uma coisa que tem que ser celebrada, porque eu falei numa das palestras que, quando eu comecei,
Todo mundo me chamava nas escolas para incentivar as crianças a ler. Eu era escritor, intelectual, então eu tinha que fazer aquele famoso discurso que acho que vocês nunca pediram para um escritor para ir na escola falar sobre isso, a importância da leitura. Aí, como eu era intelectual e era mais novo e, consequentemente, era mais besta, né, eu caprichava no vernáculo. A cara mais comum que eu via era aquela cara de boi, né? Aí, um dia eu parei para pensar e eu falei assim, não vou gastar esse vernáculo todo. Aí eu gasto 3 segundos para explicar por que a leitura é importante. Porque é humano. Né? Apesar de eu amar os cachorros que eu tive, eles não conversavam comigo. Até porque se estivesse conversando, um dos dois estava bêbado. Né? Seria eu, claro. Então, assim, essa coisa de escrever, de ler, se expor, narrar, contar, é a maneira que você tem de ficar para a posteridade. Né? Até que inventa algum remedinho bom para a gente durar pra caramba, né? Porque tem gente que não gosta, mas acha que viver é uma coisa bacana pra caramba. A dificuldade é só o salzinho para dar um tempero na existência. Né? Já imaginou, uma vez eu fui para a Suíça, eu fiquei 30 dias. A Suíça é o paraíso na Terra em termos materiais. Não tem ladrão, não tem nada. Você pode sair com o seu Rolex, que ninguém dá um voo acrobático no seu braço. Você pode deixar a porta destrancada. Mas no 30º dia eu estava doido para ser assaltado. Quem vive no Rio de Janeiro, essa emoção faz parte, né? É um perigo você se acostumar com certas coisas. Né? Mas no Rio de Janeiro, infelizmente, né, a gente se acostuma. E eu moro numa área que o Correio considerou zona de risco. Não, tudo bem, é o direito do Correio, só que tem que avisar a gente, porque quando você mora na zona de risco, ninguém entrega a carta lá. Né? Eu só fui descobrir quando começaram a aparecer as minhas correspondências. Aí uma das pessoas falou, a sua área é a área de risco. Né? Então, você viu que era para ser só por 5 minutos, né? Você vai emendando, porque esse é outro risco. O cara que escreve muito e trabalha muito com a palavra, tem sempre uma palavra a mais para dizer para os outros. Né? Se bem que assim, é melhor você pecar por excesso na questão da fala. Porque, afinal de contas, quem cala consente, né? E sendo muito, muito maldoso, há 500 anos que a gente está consentindo. Né? Você tem que se debuxar, cara. Faz parte. Isso aqui não é um se debuxar, mas saber se expressar. Acho que isso é fundamental na vida de qualquer ser humano. Né? E expressar significa puxar pela memória. Né? Olha, a palavra, a escrita, não é um bombril. É melhor que o bombril. É 1002 utilidades. Né? Então, assim, chega, parabéns, espero que não seja o único, a gente sempre é otimista. Né? Tem o Vasco, você contar suas agruras com o Vasco. Né? Porque eu tenho as minhas agruras com o Botafogo. Né? Na época que eu era mais burro, eu cheguei até a pichar a sede do Botafogo. Você sabe que não deu certo, né? Apareceu a polícia. Né? Bom, eu não corri porque realmente... Não, eu corri. Mas a escada do lado do humorista tinha 3... a primeiro lance eu subi com muita elegância, parecia o Sam Bolt, né? No segundo eu nem alcancei o primeiro degrau, porque eu só ouvi aquela voz, para! Né? E aí eu olhei para trás, tinha um PM tirando a rua. Ele vestia aquele Fusca, porque o bicho era tão grande que ele não saiu do Fusca, ele tirou o Fusca e apontou a arma. Né? O resumo da história, minha mãe até hoje morreu, coitada velha, acreditando que eu dormi na casa de um amigo. Eu fui parar na delegacia em Botafogo. A sorte que o delegado era tricolor. E até hoje eu lembro, o Fluminense deu uma coça no Goitacá e disse, oita, alguma coisa. Né? E ele estava muito bonzinho, essa mulher ficou rindo da minha cara. Né? Mas isso está na memória. Um dia eu vou contar essas coisas. Né? Então assim, gente, olha, chega de falar, que eu falo pra caramba. Parabéns pro meu amigo. Aliás, uma coisa que eu tenho que dizer, essa é uma praga boa que está acontecendo no Brasil. Todo mundo, de repente, descobriu a importância da leitura e da educação na vida das pessoas. O sinal mais significativo é que todo mundo está fazendo feira de livro. Né? E o mais impressionante é o seguinte, que parece que tem sinceridade envolvida. Né? Não tem maracutaia, ninguém está fazendo a feira para descolar um dinheirinho na venda da tenda, essas coisas. Isso é um sinal de que, com muito atraso, a gente está tornando-se um lugar minimamente civilizado. Né? Isso é uma boa notícia. Né? Demora as coisas boas a frutificar. Né? Por exemplo, está na 14ª. Talvez já seja impossível cancelar a próxima, porque já virou hábito. Né? É igual a Bienal. A primeira Bienal começou num salão do Copacabana Palace.
Quase ninguém foi lá, porque para entrar no Copacabana Palace, mal vestido não entra, né? Então, agora não, é no Rio Centro. E cada vez que você vai no Rio Centro, você anda mais. Só tem um pequeno problema. Pessoalmente, eu que ando por épocas do Brasil afora, acho que a melhor feira de livros do Brasil é a de Porto Alegre. Por quê? É numa praça. As barraquinhas são de madeira, são até assim, bem modesta. Porque a ideia não é ser chique, é vender os livros. Né? Infelizmente, do Rio Centro, você para levar sua mulher e seu filho, já vai morrer em R$120. Você inibe um pouco o processo de interesse pela leitura. Né? Mas, e tudo avança. Alguém um dia vai perceber que é melhor ser de graça. Né? Cultura não é que seja de graça, mas tem que ser um preço acessível. E no Brasil tem que ser bem acessível, né? Porque salário de 1.320 não ajuda. Né? Bom, é isso. Parabéns, novamente. E até a próxima, né? Já. Daqui a pouco nós vamos tomar um cafezinho. Né?